A paz do Senhor Jesus esteja com todos que estão me ouvindo nessa hora. Mais uma vez, eu estou aqui para dar uma palavra para você que Deus hoje tocou no meu coração. Eu gostaria um pouquinho de falar sobre a família. A família é uma instituição que foi criada por Deus. Começou lá no Jardim do Éden, quando Deus formou o primeiro casal, Adão e Eva. Por que eu quero falar sobre a família? Porque o inimigo tem tentado destruir muitas famílias. Muitos têm acabado casamentos, muitos têm largado suas esposas e maridos. E o plano de Deus é uma família perfeita, uma família que ande nos caminhos do Senhor, sob a direção de Deus. Por que eu estou trazendo esta palavra? Porque eu tenho recebido muitos pedidos de orações, pessoas que estão perdendo seus esposos e vice-versa. Nós vivemos num tempo em que as novelas têm ensinado coisas totalmente contrárias à palavra de Deus, como o adultério, sexo antes do casamento, etc. Deus, ele instituiu o sexo, mas o sexo aprovado por Deus é aquele que é depois que nós casamos, que temos a nossa companheira, o nosso companheiro. E muitas às vezes me falam, não vou citar o nome por questão de ética, mas pastor, às vezes é bom antes de casar para saber se a gente gosta ou não da pessoa. Estou sendo bem franco e bem sincero. Isso está errado diante da palavra de Deus. Tudo tem um tempo, conforme está em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Você quer ter um casamento feliz? Coloque o seu namoro nas mãos de Deus. Coloque a sua vida 100% nas mãos do Senhor. Não se exponha. Também muitas mulheres, até mesmo na igreja, se expõem com roupas inadequadas. E a igreja é um lugar santo, é um lugar que habita o Espírito Santo. E nós, como eu tenho falado, pregado e às vezes falado em alguns lugares, nós também somos carne, somos falhos, somos homens. E mulheres também, por que não? Porque o que o inimigo faz? Ele primeiro nos atrai, não é verdade? Se você vê um prato de uma comida saborosa, o que você vai querer? Você vai querer comer aquela comida. E assim é. O diabo começa a colocar na mente da pessoa, não, isso não tem mal não. Deus sabe que você é humano, que você é fraco, que você é falho, que você é carne. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O pecado, ele às vezes traz consequências gravíssimas. Como consequências gravíssimas, pastor? Às vezes a mulher não se previne, nem um homem, e muitas vezes aparece uma gravidez indesejada. E qual é o problema que ocorre isso? Às vezes o pai e a futura mãe não estão preparados para ter uma criança. E o que acontece? É um problema que causa. Então, nós devemos estar pedindo misericórdia a Deus. Eu gostaria de orientar você que namora, que está namorando, que você procure ter sabedoria. Procure não se expor muitas vezes sozinha. Leve um amigo, leve uma amiga. É muito bom isso, porque a coisa mais bonita, irmãos e irmãs, é quando você puder entrar na igreja com seu coração e seu corpo limpo diante de Deus, com aquela pessoa que Deus preparou para você. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. E um outro ponto que eu queria trazer é que os pais muitas vezes não orientam os filhos nem as filhas. Nós devemos orientar da importância de ir para a igreja, sim, mas também nós devemos
ter um tempo para conversar com os filhos ou com as filhas, ter um momento de lazer. Por que eu estou falando isso? Porque muitos casamentos, irmãos, têm sido destruídos por falta de sabedoria da mulher ou do marido. Como assim, pastor? Porque às vezes o marido não é cristão e a mulher é cristã, e a mulher quer para a igreja de manhã, quer para a igreja de noite, e às vezes não faz os afazeres que tem que fazer no lar. E isso vai causando um desgaste, e nas mínimas coisas a gente não se apercebe, Satanás ele entra no meio. Porque Satanás ele é inteligente, irmãos, ele não é burro. Ele sabe onde ele pode atacar o ser humano. Então, o ideal é nós seguirmos, e está lá em Eclesiastes, como eu falei ainda há pouco, há tempo para todas as coisas. Você tem que ter um tempo para adorar a Deus, para ler a palavra, para buscar, mas tem que ter um tempo para sua esposa, seu esposo, sua filha, seu filho, conversar, um passeio e um shopping, quem sabe até numa praia. Não é pecado, irmãos. O pecado ele está na mente da pessoa, porque Deus que criou todas as coisas para o nosso bem. Você pegar um vento na praia é saudável. Nós temos que aproveitar o que Deus criou para o nosso bem. Então, gostaria de estar deixando esta palavra, porque nós estamos vivendo em um tempo em que tudo hoje pode, tudo é normal. Mas eu quero dizer para você que vai ver este vídeo, que o pecado é pecado há 200 anos atrás e continuará sendo pecado daqui a 200 anos se Jesus não voltar. Você quer ser abençoado, quer ser abençoada? Procure mudar o modo de vida sua. Procure ter tempo para todas as coisas. Procure dar atenção à esposa, ao esposo, aos filhos, às filhas. Com certeza, você será muito abençoado por Deus. Eu falo isso porque, pela misericórdia, eu estou há 10 anos casado com a minha esposa e Deus tem nos abençoado com toda dificuldade, com toda luta. No momento, vou ser sincero, não estou congregando em nenhum lugar por falta de alguém que me ajude, mas eu creio que Deus vai mover isso ao meu favor. E tenho feito a obra no Facebook, levado uma palavra, orado pelas pessoas, porque é o meu dever como pastor de pregar a palavra de Deus, de anunciar a verdade. Irmãos, Jesus morreu para nos dar salvação. Ele sabe o que você precisa, o que eu preciso. Eu só quero dizer mais uma pequena coisa. Eu tenho visto muitos aí pregando de prosperidade, somente prosperidade. E a maior prosperidade, irmãos, é a nossa entrada no céu. Lá o ladrão não vai roubar, a traça não vai corroer a coroa que Jesus tem preparado para mim e para você. Jesus, quando ele andou na terra, ele andava a pé, ele andava simples, com chinelo de dedo. E hoje eu vejo pregadores, pastores, pregando que você tem que ser rico, que você não pode aceitar ser pobre, coisas assim, fazendo as pessoas que por falta de conhecimento da palavra de Deus fazerem votos. Oferta um exemplo, oferta R$100 que Deus vai te dar 1.000. Deus não faz negociata com ninguém. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. Deus precisa do seu coração. Claro que você dizimar é um mandamento bíblico. Se você trabalha, você tem que dar os 10% daquilo que você ganha, correto. Mas não como muitas vezes é feito hoje, que as pessoas estipulam um valor. Você tem que vir na igreja, vou fazer uma campanha, tem que dar, eu já vi isso, tem que dar R$300, tem que dar R$500. Eu soube de um caso, um amigo meu, um pastor contou, não vou dizer a igreja nem o lugar por questão de ética, que o pastor fez ele vender a casa para dar o dinheiro da casa para a igreja. E ele ficou sem casa, ia casar, ficou sem um lugar. E as pessoas estão se deixando levar por falta de sabedoria. Eu quero dizer para você só uma coisa.
A Bíblia, ela tem resposta para todas as coisas. A Bíblia é a maior profecia. Eu acredito em profecia, acredito. Deus, pela misericórdia, me batizou com o Espírito Santo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que você, nós precisamos saber, ela está contida na Bíblia Sagrada. Tem o começo, que é em Gênesis, e tem o final, que é em Apocalipse. Ali já está revelado todas as coisas. Como também está revelado os sinais antes da vinda de Jesus, como está lá em Mateus, como eu falei outro dia aqui, fome, peste, terremoto, falta de amor, tudo nós estamos vivendo nesses dias atuais. Então que você que vai ver esse vídeo, você possa refletir como tem sido a sua vida. Não seja meramente uma pessoa religiosa. Eu vou para a igreja, está tudo bem, está tudo certo, e muitas vezes deixa a família em segundo plano. E às vezes as pessoas choram, vão no gabinete do pastor porque perdeu a esposa, perdeu o marido, por quê? Por falta de sabedoria. E Deus, Ele não tem culpa dos nossos erros, irmão. Nós temos que ser sábios. Nós temos que pedir discernimento a Deus. Essa é uma palavra que eu gostaria de deixar nessa noite, nesse dia, que você possa meditar nesta palavra e que você possa ser alcançado por esta palavra, que com certeza você terá um casamento abençoado, terá uma família abençoada, terá uma vida abençoada. Jesus, Ele sabe tudo que você e eu precisamos. Só quero dizer só mais uma coisa. Quando Deus, Ele quer abençoar alguém, Ele mesmo toca na pessoa e a pessoa te procura para abençoar. Então, irmão, Deus sabe a tua necessidade. Mais uma vez eu vou deixar o meu celular, se você quiser oração, quiser entrar em contato comigo. É o 021 982 39 21 14 da TIM. E meu Facebook também está à disposição, se você quiser me adicionar, você me liga. Se você não tiver o Facebook, eu te dou o e-mail. E eu vou fazer apenas uma oração para encerrar mais esta gravação, que é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Deus amado, Deus bendito, diante da tua presença nesta noite, eu venho te pedir que tu venha alcançar todas aquelas pessoas que vão ver mais este vídeo, Senhor. Que as pessoas possam se consertar diante das suas famílias, se consertar diante da tua presença e não viver apenas um evangelho por achar que é bonito, ir para a igreja por ser bonito, mas viver realmente a palavra de Deus e praticar. Porque o diabo, ele também conhece a palavra de Deus, só que não pratica. Alcança, meu Deus, todas as pessoas que vão ver esse vídeo e que possam ser tocadas não pela minha palavra, mas pelo teu Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço, que tu venha abençoar todas as pessoas que verão esse vídeo, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até uma outra oportunidade, permitindo Deus. Amém.